E o tema da mensagem de hoje à noite é: Jesus anda sobre as águas. Aleluia! Jesus anda sobre as águas, meu amado. Não há nada impossível para o nosso Jesus. Aleluia! Não há nada que seja impossível, não há nada que seja difícil para o nosso Jesus, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Aleluia! Ele realiza milagres extraordinários na vida dos seus filhos, né? Na vida de todos aqueles que creem nele. Aleluia! Que creem na sua palavra, que o obedecem. Jesus, ele opera milagres, amém? O Jesus a quem nós servimos, ele não parou de realizar milagres. Ele continua, o mesmo Jesus que operava milagres lá no passado com seus discípulos, ele está presente aqui nesta noite para estar realizando milagres na minha vida e na sua vida. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele anda sobre as águas. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, vamos ver, né? Vamos relatar essa experiência, né? Esse milagre extraordinário de Jesus, né? Você já viu algum homem aqui nesta terra andando sobre as águas? Eu nunca vi. Mas a palavra de Deus relata que nosso Jesus, ele andou sobre as águas. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Ele diz que Jesus, ele andou sobre as águas. Com um propósito, que nesta noite vamos estar aprendendo. Qual foi o propósito de Jesus andar sobre as águas naquela ocasião? Qual foi o propósito? Mateus 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aleluia! E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós podemos observar, né, nesses versículos iniciais, a partir do versículo 22, né, Jesus, ele dá uma ordem aqui aos discípulos, né? Dá uma ordem aos discípulos. Compeliu Jesus, né? Insistiu Jesus para que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Foi Jesus quem deu essa ordem aos discípulos. Não foram os próprios discípulos que decidiram: agora vamos pegar o barco e vamos para o outro lado, não. Mas foi Jesus quem deu a ordem para os discípulos
embarcarem e passarem para o outro lado. E debaixo dessa ordem é que os discípulos, eles embarcam, né? Eles entram no barco, né? Com o objetivo de passar para o outro lado. Seguindo uma ordem de Jesus. Aleluia! E você pode até dizer, mas André, seguindo a ordem de Jesus, aqui o texto fala que se levanta ventos contrários, se levanta tempestades, né? A própria palavra de Deus já nos diz, né? Que no mundo vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. O próprio Jesus já nos diz, porque eu venci o mundo. Aleluia! A palavra de Deus não nos promete estarmos livres de aflições, livres de tempestades, livres de circunstâncias, né? De ventos contrários. A palavra de Deus não nos diz que você aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, agora fique tranquilo. Você não vai enfrentar nenhuma tempestade, você não vai enfrentar nenhum vento contrário, porque agora você segue a Jesus, agora você está na caminhada, né, seguindo os passos de Jesus, obedecendo a sua palavra. Não, a palavra de Deus não diz que estamos ilesos, vamos ter aflições. Vai se levantar circunstâncias, vai se levantar ventos contrários, mas precisamos obedecer ao mandamento, obedecer a cada ordem que Jesus já tem nos dado como igreja, já tem nos dado como filhos, amém? Precisamos obedecer, e foi isso que os discípulos fizeram naquela ocasião. Obedeceram e embarcaram para passar, né, com o objetivo de passar para o outro lado, né? Mas André, que mar foi este que Jesus, né, andou e por onde os discípulos, né, tinham que passar por esse mar para chegar ao outro lado, né? Que mar foi este? Que mar foi este, né? É conhecido como Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, né? É um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Sua largura máxima é de 14 quilômetros. E naquela região é comum a formação de tempestades repentinas. As ondas podem chegar, né, a quase 3 metros de altura durante uma tempestade. Não é ondas, né? Não é ondas pequenas, né? Quem gosta aqui de mar? Tomar um banhozinho de mar? Eu gosto, eu aprecio muito, né? E como é bom você pegar algumas ondas, né? Não ser surfista, né? Mesmo que não seja surfista, né? Mas mergulhar na onda, né? Mergulhar debaixo da onda é muito bom, né? E cada vez que a onda é maior, né? Mais adrenalina, né? Aumenta, cresce dentro de nós, né? Fica mais emocionante mergulhar, né, nessas ondas grandes, né? E naquele mar da Galileia, né, as ondas podiam chegar a 3 metros de altura. Não eram ondas pequenas, mas eram ondas enormes, grandes, que podiam chegar a 3 metros de altura durante uma tempestade. E eram essas ondas, né, que vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, são essas ondas que vão começar a açoitar o barco em que os discípulos estavam. Essas ondas, essas grandes ondas que começam a açoitar. Diz no versículo 24, né? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O barco já se encontrava bastante longe, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fortes ventos começam a surgir, né? Fortes ondas começam a açoitar aquele barco, né? Para impedir que os discípulos chegassem ao outro lado. Para impedir que os discípulos chegassem ao outro lado, que significa chegassem no outro lado, cumprindo aquela ordem, cumprindo aquele mandamento de Jesus, o seu mestre. Fortes ventos surgem, altas ondas, né, começam a açoitar, começam a bater, né, sobre aquele barco, né, para impedir, né,
que eles chegassem ao outro lado, né? Eles não estavam mais perto da margem, né? Como nós estamos vendo aqui no versículo 24. Esse mesmo texto, Jesus andando sobre as águas, né? Não apenas o Mateus, né? O Evangelho de Mateus relata esse fato, mas o Evangelho também de Marcos e de João também fala sobre Jesus andando sobre a tempestade, né? E lá em João capítulo 6, versículo 19, você vai ver que eles não estavam mais perto da margem, mas estavam distantes da margem. João 6, versículo 19, diz a palavra de Deus: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Então, eles já tinham navegado uns 25 a 30 estádios. Estavam longe da margem, né? Esses 25 a 30 estádios, né? Aproximadamente, eles já tinham navegado uns 5 quilômetros. Eles estavam a 5 quilômetros da margem. Não estavam mais próximos, né? Não estavam mais próximos da margem, né? Aí você podia dizer assim, André, mas tudo bem, eles não estavam próximos da margem. Será que eles deveriam voltar diante daqueles ventos, né? Diante daquelas ondas, né? Estavam açoitando o barco, né? Eles eram pescadores experientes, né? Dentro dos discípulos de Jesus, né, havia pescadores, e não eram pescadores, não eram aprendizes de pescador, eram pescadores experientes, que já tinham enfrentado inúmeras viagens naquele mar da Galileia, naquele lago, já tinha atravessado várias vezes aquele lago, não era a primeira vez que eles se encontravam ali. Acredito também que não era a primeira vez, né, que eles também enfrentavam tempestades, né? Mas naquele dia, as fortes ondas, né, as altíssimas ondas e os ventos contrários que se levantaram com o propósito de impedir que eles chegassem do outro lado, de impedir que eles cumprissem a sua missão, que eles obedecessem a ordem de Jesus, né? E você pode perguntar, será que não seria melhor que eles tivessem voltado? Não. A palavra de Deus já nos ensina, né, que não podemos retornar, não podemos olhar para trás, né? Quando pegamos o arado, né? Não podemos olhar para trás, mas precisamos seguir em frente. Não podemos desistir em meio aos ventos, em meio às ondas que se levantam, em meio às ondas que começam a bater em nosso barco. Não podemos desistir. Não podemos, Senhor, agora não, eu acho que eu não suporto mais. Eu vou parar por aqui. Eu vou voltar para o meu lugar de segurança, eu vou voltar lá para a margem, eu não vou continuar a viagem mais, eu não vou continuar a seguir os teus caminhos, a seguir os teus passos, eu vou parar por aqui, porque as aflições estão chegando a um determinado momento em minha vida que eu não estou mais aguentando, eu não estou mais suportando tanta tempestade, tanto vento contrário que tem se levantado na minha vida. Mas eu quero dizer que os discípulos, eles não tomaram essa decisão, eles não tomaram essa iniciativa de retornar, de voltar atrás, mas eles continuaram insistindo ali, continuaram insistindo contra aqueles ventos contrários, contra aquelas altas ondas, eles continuaram. Aí você pode dizer, mas passou logo, André? Foi rápido esse momento de aflição, né? Na vida dos discípulos, naquele barco, né? Naquela viagem. Meu amado, não foi rápido. Mateus 14, versículo 23, né? Vamos ver mais ou menos, aproximadamente, que não durou 1 hora, nem 2, mas durou algumas horas. Versículo 23, e despedidas multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
Aleluia. Então os discípulos aqui enfrentaram essa situação por algumas horas. Ao cair da tarde, Jesus estava onde? Estava no monte orando sozinho. E nesse mesmo momento o barco já estava longe, a muitos estádios. E qual foi a hora que Jesus foi lá ter com seus discípulos, né? Andando por sobre as águas, né? Na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, aproximadamente 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, né? A Bíblia diz que a quarta vigília fala que é o horário de 3 às 6 horas da manhã. Então foi nesse período que Jesus foi ter com os discípulos. Então ao cair da tarde, vamos ver, então 18 horas mais ou menos. Então 18 horas, aproximadamente até 3 horas da manhã, os discípulos estavam enfrentando esses fortes ventos contrários e essas ondas açoitando o seu barco. Foram algumas horas, né? Aleluia. Mas diga Jesus, ele viu as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando. Lá em Marcos, né, eu gosto aí do relato de Marcos 6, versículo 48, a segunda parte. Eu gosto quando Marcos, ele detalha bem essa ocasião, né? E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Aleluia. Vendo que com dificuldade eles estavam remando, eles não pararam de remar. Mesmo diante das ondas, diante dos ventos, os discípulos, eles não pararam de remar. E Jesus viu as dificuldades que cada um deles estavam enfrentando, que os seus discípulos estavam enfrentando naquele barco. O Senhor quer te falar nesta noite, meu amado, minha amada, que Ele vê as dificuldades que nós enfrentamos diariamente. Ele vê, assim como Ele viu as dificuldades que os discípulos estavam enfrentando naquela ocasião, para passar para o outro lado. Ele vê as dificuldades que as dificuldades que você passa. Ele vê as dificuldades que você passa, as dificuldades que nós passamos, né? Cada um de nós temos uma história, né? Temos uma história de vida, e Jesus, Ele vê as dificuldades, e Ele se importa com cada um de nós. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Jesus se importa com você. Não importa quais sejam as dificuldades, não importam as tempestades que você está passando, ou que você vier a passar, Jesus, Ele se importa com você. Aleluia. Ele não apenas vê as suas dificuldades, mas Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. Aleluia. Aleluia. Não importa o tamanho das dificuldades, meu irmão, não importa o tamanho do mar, o tamanho das ondas que vem nos cobrindo, dos ventos contrários que vem açoitando a nossa vida. Jesus, Ele se importa comigo, Ele se importa contigo. Aleluia. Ele não apenas vê, mas Ele se importa de tal maneira, meu amado, que Ele não vê apenas e fica lá. Eu estou vendo, eles estão ali, eita, faz tempo que eles estão nessa tempestade. Ficar só vendo, não. Jesus, Ele se move em nossa direção. Ele vem em socorro dos seus discípulos. Aleluia! Jesus vem em socorro dos seus discípulos, lá naquele mar da Galileia. E Ele não mudou, meu amado. Eu quero dar uma boa notícia nesta noite, que o nosso Jesus, Ele não mudou. Ele não mudou. O mesmo Jesus que veio em socorro aos seus discípulos naquele mar da Galileia, andando por sobre as águas, esse mesmo Jesus, Ele vem em minha, Ele vem em tua direção, Ele vem em nosso socorro nesta noite, andando por sobre as águas. Aleluia! Você pode dar um grito de júbilo ao Senhor nesta noite.
Aleluia! Glorifica Ele, porque Ele está vindo em teu socorro. Aleluia! Eu não sei que circunstâncias que você está atravessando, eu não sei que dificuldades você está atravessando, não sei se é problema de enfermidade, não sei se é relacionamentos no seu lar, relacionamentos na sua casa que estão sendo destruídos, mas Jesus nessa noite, Ele vem em teu socorro, Ele vem em teu socorro, Ele vem andando por sobre as águas. Aleluia, aleluia. Ele vem em nosso socorro, meu amado. Ele se importa tanto conosco, Ele se importa tanto contigo, que Ele não consegue ficar estático, Ele não consegue ficar uma estátua, vendo a situação que os seus discípulos estão enfrentando, Ele não fica parado, Ele não fica parado, Ele se move em minha direção, Ele se move em tua direção, para te ajudar, para te fazer passar por outro lado. Aleluia, aleluia. E o modo que Jesus, ele alcança o mar, né? Foi algo realmente extraordinário, né? O modo que Jesus chegou ao barco dos seus discípulos, né? Alcançou o barco dos seus discípulos, foi extraordinário. Ele estava remando, olha, contra a força do vento, das ondas, quase numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, viram alguém caminhando sobre o mar. Viram alguém caminhando sobre o mar. Algo extraordinário acontece. Jesus anda ali por sobre as águas para alcançar os seus discípulos. E eu quero dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, que assim como essas circunstâncias as circunstâncias não conseguiram parar os discípulos, essas circunstâncias não mataram os discípulos naquele mar, eu quero lhe dizer nesta noite, que essas circunstâncias que você está passando, não vão te matar, não vão te parar, oh aleluia, aleluia, não vão te parar, não vão te matar, aleluia, Jesus está chegando em teu socorro, Jesus está chegando aí, andando sobre as águas para realizar milagres extraordinários nas nossas vidas, aleluia, aleluia. Os discípulos, né, eles já conheciam, né, se formos ler Mateus 14, né, os versículos anteriores, né, do versículo 13 até o versículo 21, vamos ver Jesus já operando milagres, né, multiplicações, né, a primeira multiplicação de pães, né, vamos ver Jesus operando milagres extraordinários na multiplicação de pães e de peixes, de tal maneira que cerca de 5.000 pessoas foram alimentadas naquele dia, sem contar as mulheres e as crianças. Aleluia! Os discípulos já conheciam, né? Um Jesus que multiplicava pães e peixes. Aleluia! Mas nesta ocasião, os discípulos iam conhecer um Jesus que andava por sobre as águas. Aleluia! 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 Eu não sei que experiências você já teve com Jesus, né? Eu creio que já muitas. Não sei que experiências que você já teve, mas eu creio que muitas você já teve. Muitas experiências com Jesus. Mas nesta noite, Ele tem reservado uma experiência sobrenatural na tua vida. Você vai conhecer um Jesus que anda por sobre as águas. Aleluia, que vem em teu socorro, que nada para, que nada detém. Esse Jesus que é poderoso, aleluia, para operar qualquer milagre em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos para ajudá-los a chegar ao outro lado, a cumprir a missão que Ele tinha dado a cada um deles. Mas vocês podem dizer, mas André, se formos continuar lendo o relato,
Os discípulos pensavam que era um fantasma que estava chegando ali junto do barco, né? Meu irmão, desde quase 18 horas da noite, né? Até quase 3 horas da manhã, só enfrentando o vento, só enfrentando onda alta, batendo ali no barco, o barco quase chegando a afundar, né? A naufragar. Meu irmão, você imagine, onda, vento, você não sabe mais o que fazer, né? Eles não sabiam mais o que fazer, né? E muitas vezes nos encontramos nessa situação. Quantas vezes? Não sabemos o que fazer. Em determinadas circunstâncias das nossas vidas, não sabemos o que fazer. Fazemos tudo aquilo que nós sabemos, mas não como os discípulos, né? Fizeram tudo aquilo que eles sabiam, diante de uma tempestade, né? Diante de um vento contrário, diante de ondas. Eles fizeram tudo o que eles sabiam, eles fizeram. Mas eles não sabiam mais o que fazer. Muitas vezes nos encontramos nessa mesma situação dos discípulos. Não sabemos o que fazer, né? Diante de algumas circunstâncias que nos assolam, que nos açoitam, né? Que sopra contra as nossas vidas, né? Aleluia! Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus sempre será o teu socorro. Aleluia! O teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, em qualquer circunstância da tua vida, Ele será o teu socorro. Aleluia! Assim como disse o salmista, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Nesses momentos em que você não sabe o que fazer, eleve seus olhos para Ele e saiba que o socorro está vindo. É de lá, é do Senhor Jesus que o seu socorro virá. Aleluia! Mas André era um fantasma, eles pensavam que era um fantasma, né? Mas imagine, se coloque no lugar deles, 18 horas da noite, até quase 3 horas da manhã, enfrentando só vento contrário, enfrentando onda, e depois você vê alguém se aproximando, eu acho de tanto vento, não tinha como identificar, né? Quem estava se aproximando, não tinha como se identificar. Naquela tempestade toda, não tinha como identificar que era Jesus. Não tinha. Os discípulos, né, no meio de toda aquela situação, não identificaram que era Jesus. Diz a palavra de Deus que eles tiveram medo e começaram a gritar. Tiveram medo, já estavam enfrentando uma situação tão forte, né, tão pesada, né, desde as 6 horas da noite aproximadamente, até quase 3 horas da manhã. Tiveram medo, disse, agora pronto. Misericórdia, Senhor. Agora é um fantasma que vem ao nosso encontro. Como alguém poderia andar sobre as águas? Como se estivesse pisando, né, em terra seca. E Jesus, no meio de toda aquela adversidade, de toda aquela tempestade, Jesus fala. Eu quero dizer nesta noite, que assim como Ele falou com os seus discípulos, no meio de toda aquela adversidade, no meio de toda aquela tempestade, toda aquela circunstância que eles estavam passando, Ele também vai falar comigo, Ele vai falar contigo, no meio da sua adversidade, amém? No meio de nossas adversidades, de nossas circunstâncias, Ele vai falar, e Ele fala, versículo 27 de Mateus 14, né, diz, Jesus imediatamente lhes diz, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, sou eu, não tem mais, sou eu mestre de vocês, não tenham medo, sou eu que estou chegando para te socorrer, para socorrer cada um de vocês, sou eu, não temas, não temas. E aí, só o Evangelho de Mateus vai relatar Pedro andando sobre o mar. Os Evangelhos de Marcos e o Evangelho de João, eles não relatam essa experiência de Pedro andando sobre o mar. Somente o Evangelho de Mateus. No versículo 28 diz, né? Respondendo Pedro, né?
disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia, aleluia. Somente o Evangelho de Mateus vai falar dessa reação, né, do apóstolo Pedro, né, do discípulo Pedro naquela ocasião, né, ao saber que Jesus estava caminhando por sobre as águas. Se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo, né? A ousadia, né, de Pedro era tamanha, né? Não, se és tu, então manda ir ter contigo, né? A nossa apóstola, a apóstola Valnice Milhomes, no seu livro Comunhão e Princípios de Fé, né, ela nos ensina que Pedro, nesse momento, ele tira os olhos das ondas, das circunstâncias, do que é visível, tira os olhos das impossibilidades humanas e começa a andar sobre a palavra no reino sobrenatural. Aleluia, aleluia. É dessa maneira, meu amado, minha amada, que você deve andar no sobrenatural. Deus não tem reservado o andar no sobrenatural apenas para algumas pessoas, né? Não apenas para apóstolos, pastores, mestres, né, profetas, evangelistas, mas Deus tem reservado o andar no sobrenatural para cada um dos seus filhos e filhas em toda a terra. Aleluia! Ele quer nos levar ao sobrenatural. E você pode me perguntar: André, e como é que se anda no sobrenatural? Você precisa tirar os olhos das ondas. Você precisa tirar os olhos dos ventos contrários. Você precisa tirar os olhos daquilo que é visível. Porque a palavra de Deus diz que a gente anda por fé, né? Andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Então, para você andar no sobrenatural, você tem que andar por fé. Não, por isso que você tem que tirar os olhos do que é visível, de tudo que é impossibilidade humana, e se lançar no sobrenatural e andar com fundamento, baseado, respaldado pela palavra de Deus. Você vai andar no sobrenatural. Aleluia! O Senhor tem reservado o sobrenatural para os seus filhos e filhas, né? Diante de tantas circunstâncias que estamos passando, né? Desde o ano passado para cá, são várias circunstâncias, né? São inúmeras circunstâncias que temos passado, né? Não apenas como moradores, né, habitantes de condado, de Pernambuco, do Brasil, mas em todas as nações da terra, tem passado fortes tempestades, várias circunstâncias. E nessa noite o Senhor fala para mim e para você: tira os olhos das ondas, tira os olhos dos fortes ventos contrários, tira os olhos dos ventos contrários que estão soprando, tira os olhos. Tira os olhos daquilo que é visível, de todas as impossibilidades humanas. Tira os olhos e começa a colocar os teus olhos na palavra dele. E você vai andar no sobrenatural, como Pedro andou no sobrenatural. E você vai dizer: mas André, não durou muito tempo não, né? Nesse mesmo relato, Pedro começa a afundar. Pedro começa a submergir, né? Nas águas, né? Nas águas, né? Pedro começa a submergir. E você vai ver por que ele começa a submergir, né? A partir do versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, né? Reparando na força do vento. Na força do vento que estava soprando, que não parou de soprar. O vento não parou de soprar só porque Jesus chegou próximo ao barco. O vento continuou soprando. As ondas continuaram a açoitar o barco. Jesus estava ali bem próximo, mas o vento não parou. E Pedro, vendo ali aquela força do vento que continuava, teve medo, né? Teve medo, né? Uma mudança repentina acontece, né? Pedro, que há poucos momentos estava andando por sobre as águas,
ao tirar os olhos, né, a colocar os olhos ali nos ventos, os olhos nas circunstâncias, começou a ter medo, a duvidar e começou a afundar. A apóstola diz que Pedro desvia os olhos da palavra e contempla o mundo visível. Seus sentidos atestam que aquilo é água mesmo. Os ventos sopram forte, as águas estão revoltas, não surge qualquer ponte nelas. Estas não se transformam em caminho sólido. E quando ele percebe essa realidade no mundo visível, ele passa a ter medo. Sai da área segura da fé e entra no caminho escorregadio da dúvida e do medo. No momento em que ele duvida, ele começa a submergir. No momento que ele desvia os olhos da palavra de Deus, ele começa a submergir. E nesta noite o Senhor quer nos ensinar algo, amém? Que não podemos desviar os nossos olhos da palavra dEle. Em circunstância nenhuma, em tempestade alguma, desvie os seus olhos da palavra de Deus. Porque quando nós desviamos os nossos olhos da palavra de Deus, vamos olhar não mais a palavra, vamos olhar para as circunstâncias ao nosso redor. E aí sim, vai vir o medo, vai vir a dúvida e vamos afundar. Vamos submergir. Mas graças a Deus, meu amado, que Pedro, né, mesmo tendo tirando os olhos, desviando os olhos da palavra, né, e começar a afundar, ele gritou. Ele pediu socorro. E você poderia dizer, eu vou pedir socorro. Os discípulos estavam ali bem próximos no barco, né? Joga uma corda. Joga uma corda. Pediu uma corda aos discípulos, né? Ou tentar nadar. Não, eles não fazem nada disso. Porque diante de mim tem aquele que tem todo o poder, que anda sobre as águas, que me fez andar por sobre as águas. Eu vou gritar por Jesus. Vou gritar o seu nome, eu vou pedir socorro a Ele, aleluia, porque mesmo que eu estou submergindo, mesmo que eu desviei os meus olhos da palavra, não preciso me desesperar, Ele está diante de mim, e eu posso gritar e chamar pelo seu nome, e Ele virá em meu e em teu socorro, amém? Você crê nisso? Aleluia, Ele virá em nosso socorro. Não se desespere, meu amado. André, eu estou enfrentando algumas circunstâncias que terminei desviando os meus olhos da palavra, e estou me sentindo que eu estou afundando, que estou submergindo. O que fazer? Grita por socorro. Aleluia! Grita por socorro, e Ele virá para te segurar pela tua mão e fazer entrar no barco. Aleluia, e te colocar em total segurança, aleluia, aleluia. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Realmente ele havia vacilado, né, como ele havia desviado seus olhos da palavra, né, mas ele não havia se esquecido de que em sua frente estava o único que podia lhe ajudar. Meu amado e minha amada, eu não sei que circunstâncias você está enfrentando, mas saiba de uma coisa, que na sua frente está aquele que pode lhe ajudar, que não é homem, que não é as nossas próprias habilidades, os nossos próprios talentos, né? Mas é Jesus quem pode te ajudar. Aleluia! Jesus é quem pode te ajudar em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer vendaval, tempestade na tua vida. Mateus 14, versículo 31, diz a palavra de Deus: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amparado, né, nos braços de Jesus, né? Jesus, ele se move mais uma vez em socorro agora ao discípulo Pedro, segura pela sua mão, ele puxa, ele coloca em total segurança num barco. Aleluia! Lembre-se, meu amado e minha amada, mesmo que
venhamos a submergir, né, diante de alguma circunstância em nossas vidas, as mãos do nosso Mestre, as mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vão nos trazer à tona para andar e caminhar com Ele. Você crê nisso? Aleluia! Eu creio que mesmo que venhamos a submergir, né, diante de algumas circunstâncias em nossas vidas, as mãos do nosso Mestre, do nosso Salvador Jesus, nos trará à tona para andar e caminhar com Ele. Aleluia! Caminhar com Ele em segurança. Aleluia! É Ele quem pode nos fazer andar por sobre as águas. As águas representam os nossos problemas, as nossas dificuldades. É Jesus quem nos faz andar por sobre as águas. Assim como fez Pedro andar sobre as águas, Ele quer nos fazer andar por sobre as águas. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos fixos na palavra de Deus, crendo nela, obedecendo, né, a cada um dos seus princípios, a cada um dos seus mandamentos. Aleluia! E o que aconteceu? Quando eles sobem ao barco, no versículo 32, né? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Aleluia! A tempestade cessou quando Jesus entra no barco. Aleluia! Glória a Deus.